Welcome to our digital mini Bem-vindos ao BYU nosso Women's evento digital da Conference. BYU Women Conference. Meu nome é Sandra Rogers, vice-presidente internacional dessa conferência. Aonde estiver, sou grata por estar conosco. Estou muito feliz de poder apresentar os discursantes, Sharon Eubank e Bingham. Vão falar sobre a coligação nos últimos dias. A irmã Eubank é a primeira conselheira na presidência geral da Cidade de Socorro. Desde 1998, ela trabalha para a igreja, no Departamento de Bem-Estar. E agora é presidente da organização LDS e da Junta Geral da Cidade de Socorro. Ela se formou na Universidade Brigham Young em inglês. A irmã Bingham serve como 17ª presidente geral da Cidade de Socorro. Na época do seu chamado, ela era a primeira conselheira na presidência geral da primária. Ela foi em Illinois, na universidade. Ela e seu marido Bruce são pais de 2 filhas e têm 5 netos. Convido vocês a conhecer mais sobre a irmã Eubank e a irmã Bingham no website. Sei que vocês serão edificados pela apresentação delas. É maravilhoso nos reunirmos desta forma. Somos exemplos vivos do poder da coligação, apesar dos tempos difíceis. Nos últimos 2 anos, muito se falou sobre coligar Israel nos 2 lados do véu. Em outubro de 2018, o presidente Nelson convidou todas as mulheres a moldar o futuro ao ajudar na coligação da Israel dispersa. Ele reiterou o que dissera aos jovens no mês anterior, ao declarar que essa coligação é o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra. O que isso significa, coligar Israel? Israel é um dos nomes do povo do Convênio de Deus. Somos nós e muitas outras pessoas espalhadas pelo mundo, dispostas a seguir os ensinamentos do Evangelho restaurado e o exemplo de Cristo. Coligar Israel significa simplesmente trazer você, sua família e outros entes queridos que estão vivos agora ou que já passaram por outro lado do véu para mais perto de nosso Pai Celestial e o nosso Redentor. O objetivo é unir as famílias que estão preparadas para viver com eles para sempre. Mas por que agora? Por que isso é tão importante agora? Porque nesta última dispensação recebemos o encargo de preparar o mundo para a segunda vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. O presidente Nelson explicou isso claramente. Um prelúdio necessário para a segunda vinda do Senhor é a tão aguardada coligação de Israel. Essa doutrina da coligação é um dos ensinamentos importantes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não apenas ensinamos essa doutrina, mas participamos dela. Fazemos isso ajudando a coligar os eleitos do Senhor nos 2 lados do véu. Estes são realmente os últimos dias, os nossos dias. Esse agora está cheio de grandes desafios e oportunidades. Terremotos, incêndios, guerras, contendas, tensões econômicas, instabilidade do governo, fome generalizada, doenças em todo o mundo, sem mencionar os ataques à santidade da família e do lar. Tudo isso gera grande agitação e incerteza. Conforme observou o presidente Nelson, temos muitos motivos para nos preocupar, mas não precisamos deixar que os temores ocupem o lugar da nossa fé. Podemos combater esses temores fortalecendo nossa fé. É por isso que cada uma de nós quis se reunir nesta conferência de mulheres para fortalecer a fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Com todas as incertezas da vida, sabemos que somos filhas de nosso Pai Celestial que nos ama e certamente o amamos. Entendemos que existe um plano divino que nos ajuda a nos tornar melhores quando decidimos seguir a Cristo e tirar proveito das dádivas de sua expiação. Que bênçãos esse conhecimento traz. Então, animem-se. Ao enfrentarmos esses desafios, e esse é um tempo sem precedentes com grandes oportunidades, estamos sendo lembrados das coisas de valor duradouro nas quais concentrar nossa energia. Aprendemos a compartilhar a mensagem do Evangelho por meio de tecnologia. Estamos aumentando nossa compreensão do valor dos templos. Todos esses esforços fazem parte da coligação.
Então, como realizar essa coligação? Novamente, o presidente Nelson, de maneira bem entusiasmada, diz: sempre que vocês fazem alguma coisa para ajudar alguém nos dois lados do véu a fazer os convênios fundamentais com Deus e receber as ordenanças essenciais de batismo e do templo, estão ajudando a coligar Israel. É simples. Ao examinarmos as várias oportunidades de ajudar na coligação, meus pensamentos e os da irmã Eubank se voltaram imediatamente para as várias responsabilidades que cada um tem como membros da igreja: administração, trabalho missionário, trabalho do templo e da história da família e cuidar dos necessitados. Vocês, mulheres maravilhosas, estão cumprindo essas designações de maneira simples, mas extraordinária. Ouvimos alguns de seus esforços e gostaríamos de compartilhar alguns desses exemplos em todo o mundo. À primeira vista, parecia que uma pandemia global tornaria a ministração mais difícil, mas, de fato, ela simplesmente trouxe à tona nossa criatividade de novas maneiras. Algo extraordinário não será interrompido por um pequeno distanciamento social. Aqui estão 3 exemplos de irmãs da Sociedade de Socorro de vários lugares do mundo que estão encontrando maneiras criativas de ministrar em tempos difíceis. A irmã Annika, da estaca Hannover, na Alemanha, fez um vídeo simples de 2 minutos para enviar às famílias com crianças para que pudessem aprender uma música da primária em casa. Deem uma olhada. Não conheço esse hino em inglês, então vai estar sempre em alemão na minha mente. Muitos conselhos e ministrações estão ocorrendo agora por meio da tecnologia. A tecnologia está disponível e, assim, sentimos que estamos na mesma sala, apesar de estarmos a muitos quilômetros e fusos horários umas das outras. Talvez seu álbum de fotos tenha começado a se encher de fotos como essas. Esta é a nossa reunião da Presidência Geral. Esta é a reunião da Junta Geral da Sociedade de Socorro. E esta é a reunião da presidência da Sociedade de Socorro da Alatacapuna, na região do Pacífico. Olhando de perto, dá para ver um marido no fundo tirando a foto. A irmã Bernice e sua filha, na região oriental da África, pegaram comida e fizeram uma visita a uma família vizinha que sabiam estar enfrentando dificuldades. Elas não apenas ajudaram a família que estava passando por um momento difícil, mas também passaram um tempo caminhando e conversando, o que Bernice diz ser precioso para ela. Na área do Pacífico, uma irmã ministradora fez para a família que ela visita uma toalha branca de sacramento para usarem quando abençoarem o sacramento em casa. Ela disse: quando começou o Covid-19, começamos a fazer o sacramento em casa, eu pensei como eu gostaria que isso fosse sagrado e especial, um tempo sagrado e especial para todas nós. Então, eu comprei o melhor pano que eu podia e fiz para a minha família e para as famílias que ministramos. Agora, a irmã Bingham compartilhará alguns exemplos de como compartilhar o Evangelho por meio do trabalho de nossas irmãs missionárias. Trabalho missionário. Às vezes é difícil pensar em novas maneiras de compartilhar o Evangelho. Por exemplo, como é possível fazer o trabalho missionário estando confinadas em seu apartamento por semanas? Vejam o que essas irmãs da Itália fizeram. Bem criativo, espiritual e divertido.
Na estaca da Coreia, as irmãs estão convidando suas irmãs, amigas, para uma aula virtual de yoga. A melhor parte, dizem elas, é se sentirem conectadas e conversarem umas com as outras. A Missão Paris, França, realizou recentemente um devocional para missionários e amigos abordar o que aprenderam durante os 39 dias que estiveram em casa. Um amigo pesquisador escreveu: "Obrigado do fundo do meu coração por terem me permitido participar da reunião pelo Zoom. Foi uma bênção ver seu belo rosto e ouvir testemunhos. Então agora vou oferecer meus medos, meu desespero, meu coração quebrantado ao Pai Celestial, implorando que Ele me salve." E quanto às oportunidades novas para fazer o trabalho do templo e de unir as famílias para sempre? Durante esse período em que os templos estão fechados, muitas irmãs estão se envolvendo cada vez mais na história da família. Uma irmã servindo como missionária em Independence disse: "Na semana passada, depois que as reuniões foram canceladas, nos isolamos em nosso apartamento usando o telefone e o computador para manter contato e ajudar os menos ativos. Para me manter ocupada, decidi fazer história da família. Tem sido difícil encontrar novos nomes. Quando entrei no Family Search, encontrei a notificação de um registro que aguardava ser anexado. Aquele registro me levou a encontrar, em apenas 5 dias, 70 pessoas de minha linhagem, a maioria precisando de alguma ordenança. E havia muitos outros registros para serem anexados. Considero um milagre. O fluxo de nomes parou nesta manhã e esta tarde descobrimos que estamos sendo desobrigados para ir para casa. Sinto-me abençoada por ter podido servir aqui em Independence, Missouri. Estou triste por partir, mas também me sinto abençoada por ter conseguido servir a minha família do outro lado do véu nesses momentos difíceis. Sandy e seu marido Steve começaram a usar o horário regular do templo para ajudar uma amiga nativa americana a encontrar a família no Family Search. Sem acesso à internet em casa e depois de compilar todas as histórias orais que podia, essa irmã, Suzy, tinha ficado frustrada em seus esforços para descobrir mais sobre os antepassados. Desde o início do fechamento dos templos por causa do vírus, eles encontraram 8 mais de seus avós, tias e tios que agora podem receber as ordenanças de salvação. E a Sandy disse: "É uma grande alegria ajudar aqueles que não conseguem ajudar a si mesmos, a se envolverem mais na história da família. Como disse o presidente Nelson, não há nada mais importante para fazermos agora do que coligar Israel nos 2 lados do véu." Agora vou pedir a Sister Eubank que nos dê alguns exemplos de como podemos ajudar a cuidar dos necessitados. Cuidar dos necessitados faz parte do nosso DNA quando somos discípulas de Jesus Cristo. Estamos sempre procurando seguir seu exemplo. A maioria das oportunidades não é difícil, apenas exige que não procrastinemos nem pensemos que alguém fará o trabalho. Achei interessante o que as irmãs da Nigéria disseram. Valorizamos as ligações telefônicas agora mais do que nunca. Conversamos sobre tudo e simplesmente nos elevamos umas às outras, já que não podemos nos encontrar na igreja. A irmã Shelley, de Gana, telefonou para uma irmã que não assistiu à conferência geral por falta de eletricidade e contou a ela sobre o templo que seria construído na cidade de Benin. Ela disse: "Fiquei preocupada por ser muito tarde, mas tive a inspiração de que deveria ligar para ela." A irmã disse que foi o melhor presente de aniversário que ela poderia ter recebido. A seguir, vamos contar como a estaca Beira Moçambique trabalhou em conjunto para ajudar a manter os locais públicos mais seguros contra a transmissão do Covid-19. Devido ao baixo número de casos de Covid-19 em Moçambique, o governo não pediu isolamento total. No entanto, tornou-se obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos e nos transportes públicos. Os líderes da estaca enviaram o seguinte relato: "A maioria das pessoas de Beira vive abaixo da linha da pobreza e não pode comprar uma máscara facial. Durante o jejum mundial, surgiu uma ideia que qualificamos como revelação. Discutimos a questão em conselho como líderes da estaca e decidimos ajudar os esforços do governo por meio dos membros da igreja. Por meio dos bispos, compramos e distribuímos kits de costura aos membros da ala para que confeccionassem uma média de 100 máscaras por família. As máscaras seriam entregues através do governo municipal a mercados locais com alta concentração de pessoas. Hoje coletamos 6.140 máscaras e as entregamos ao município. O prefeito de Beira, Davis Simango, uniu-se a nós durante a distribuição
distribuição das máscaras no mercado. A presidência da Sociedade de Socorro da Estaca também usava coletes amarelos do Mãos que Ajudam para explicar como usar a máscara e distribuí-las aos comerciantes. O sentimento entre os membros que participaram foi ótimo. Muitos disseram que será a primeira vez em que trabalharam em família até altas horas da noite, tentando atingir a meta de 100 máscaras. Disseram o quanto se aproximaram uns dos outros e se conheceram melhor na família. A maioria costurou as máscaras manualmente. Todos sentiram grande amor por seus concidadãos ao ministrarem àqueles que não eram da nossa religião. Um último exemplo. Muitas irmãs que moram na região de Salt Lake, em Utah, estão tendo a oportunidade de participar de um projeto de costura de máscaras médicas. Achei que vocês gostariam de saber como esse projeto começou e a repercussão que terá nos hospitais e centros de assistência médica de todo o estado. A ideia desse projeto teve início na manhã de 20 de março. O médico Ron Day, cardiologista pediátrico do Centro Médico Infantil da Primária, havia participado de uma reunião de equipe médica em que ficou clara a escassez de equipamentos de proteção médica. Como membro da igreja, o Dr. Day sabia que eram capazes os dedicados voluntários santos dos últimos dias. Ele ligou para o escritório da Sociedade de Socorro e pediu ajuda. A partir desse telefonema inicial, surgiu uma parceria que incluiu a Intermountain Healthcare, a Latter-day Saints Charities, a University of Utah Health e a Sociedade de Socorro. O audacioso objetivo estabelecido foi o de costurar 5 milhões de máscaras clínicas para hospitais e prestadores de cuidados do estado e de outros lugares. Gigantescos rolos de malha cirúrgica para o uso médico foram encomendados da China e entregues em Salt Lake City. Uma empresa do Vale concordou a um custo mínimo em cortar o tecido em peças. E depois usaram cortadores gigantes para recortar os moldes e juntá-los em kits de 100. A irmã Bingham participou da coletiva da imprensa do governador Herbert, convidando 50 mil voluntários a se inscreverem para ajudar a costurar as máscaras. Em 21 de abril, os voluntários começaram a pegar os kits nas devidas filiais do Deseret Industries. Participaram pessoas de todas as classes sociais e formação cultural. E assim, como em Beira, Moçambique, o projeto reuniu as famílias e a nossa comunidade, no intuito de beneficiar os heróicos profissionais médicos. A irmã Bingham observou que coligar Israel significa simplesmente levar você, sua família e outros entes queridos, vivos e mortos, para mais perto de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo. Algo essencial para a coligação nos últimos dias é o dom do Espírito Santo. Todos os exemplos que descrevemos hoje aconteceram quando pessoas comuns seguiram os sussurros do Espírito Santo. Esse é um dom que cada um de nós recebeu em nosso batismo e que leva uma vida inteira de prática para usá-lo bem. O elder Larry Corbridge falou em um devocional da BYU há pouco mais de um ano. E uma citação específica daquela palestra está em meu diário de estudo desde aquele dia. Vale a pena compartilhá-la hoje porque descreve o preço que devemos estar dispostos a pagar para nos coligarmos como povo de Deus. Não é um preço incalculável, mas exige que nos esforcemos ao máximo. Ele disse: de todos os problemas que encontramos nesta vida, há um que se destaca acima de todos, e é o menos compreendido. A pior de todas as condições humanas nesta vida não é pobreza, doença, solidão, maus tratos ou guerra, por mais terríveis que elas sejam. A pior de todas as condições humanas é a mais comum: morrer espiritualmente. É estar afastados da presença de Deus. E nesta vida, sua presença é seu espírito. Essa é a pior de todas as condições. Por outro lado, a melhor de todas as condições humanas nesta vida não é riqueza, fama, prestígio, boa saúde, honra dos homens ou segurança. Por mais maravilhosas que sejam essas coisas, a melhor de todas as condições humanas é estar dotados de poder celestial, é nascer de novo, ter o dom e a companhia do Espírito Santo, que é a fonte de revelação, esclarecimento, amor, paz, confiança, fé e quase todas as outras coisas boas. Pague qualquer preço que for necessário, aceite todo o fardo que tiver de suportar e faça qualquer sacrifício que for preciso para obter e manter em sua vida o Espírito e o poder do Espírito Santo. Tudo de bom depende disso. Não é interessante notar que cada um desses exemplos de amor e serviço tenha começado com uma pessoa que ouviu o Espírito? Uma mulher com suas próprias mãos, coração e talentos encontrou uma maneira de servir, elevar e amar.
Às vezes, esse esforço inicial se expande até incluir um grupo grande de doadores e recebedores, mas sempre o beneficiário original, mesmo que seja apenas um, é abençoado. Para Deus, o valor de uma alma é grande. Ele se preocupa com o pardal que cai, aquele um aparentemente insignificante, tanto quanto aqueles que são famosos ou aparentemente perfeitos ou que ocupam cargos importantes. O poder de um é realmente imenso. Uma cachoeira tem início com uma única gota, mas vejam o que acontece depois. Um a um passo de cada vez. Ao longo do tempo, podemos realizar grandes coisas. Uma amiga de minha mãe chama isso de princípio do narciso, tendo lhe dado esse nome após uma experiência que a mudou para sempre. Vocês já devem ter ouvido a história. Alguns anos atrás, por insistência da filha, as duas levaram consigo crianças pequenas sob uma garoa com neblina para visitar uma montanha na Califórnia. Ela realmente não queria ir, mas se dispôs a fazê-lo porque isso lhe proporcionaria momentos preciosos com a filha e os netos. Quando chegaram, caminharam sob a garoa fria, pela escura floresta, até dobrarem uma curva no caminho e pararem diante de uma visão deslumbrante. Ela disse: à minha frente estava a visão mais gloriosa, inesperada e incomparavelmente esplêndida. Parecia que alguém havia pegado um grande barril de ouro, derramado seu conteúdo sobre o topo e as encostas das montanhas, cobrindo todas as elevações. Mesmo em meio à neblina, a encosta da montanha era radiante, coberta por um enorme tapete de narcisos. As flores foram plantadas em majestosos padrões circulares, brancas, amarelas, rosas e outros tons de amarelo e de rosa. Quando perguntou como havia surgido aquela paisagem maravilhosa, ela ficou sabendo que Jean Bauer, uma professora aposentada, começara a plantar bulbos de narciso quando se mudou para a região e continuou a adicionar alguns a cada ano por 40 anos. Como foi feito? Em uma placa no início do caminho, Jean escreveu as seguintes palavras: uma de cada vez, por uma mulher, com 2 mãos, 2 pés e muito pouco cérebro. O resultado de seu paciente trabalho, realizado pouco a pouco, foi aquele jardim deslumbrante que cobria 2 hectares, com mais de 1 milhão de narcisos que florescem a cada primavera. Ela convidava todos que quisessem vir e ver para vislumbrar as cores deslumbrantes, apreciar a atmosfera natural e se maravilhar com a beleza das criações de Deus. Tudo de graça. A mulher que visitou o jardim com a filha refletiu: pensei naquela mulher desconhecida que, mais de 35 anos, havia começado a levar sua visão de beleza e alegria para um cume obscuro de uma montanha, simplesmente plantando um bulbo de cada vez, ano após ano. Aquela mulher desconhecida mudou para sempre o mundo em que eu vivia. Ela criara algo de indescritível grandiosidade, beleza e inspiração. O princípio que o seu jardim de narcisos me ensinou foi o que, quando multiplicamos pequenos períodos de tempo por pequenos incrementos de esforço diário, também descobrimos que podemos realizar coisas grandiosas. Podemos mudar o mundo. Vocês também fazem e podem fazer coisas grandiosas, um passo de cada vez, com a ajuda do Senhor. E ao nos unirmos em nossos pequenos esforços, pensem na influência positiva que podemos exercer no mundo ao nosso redor. Às vezes sentimos que não estamos à altura da grandeza do que outras pessoas estão fazendo. Podemos achar que nossas contribuições são demasiadamente simples ou tão pequenas que não causam grande impacto. No entanto, sabemos pelo exemplo do Salvador que o serviço significativo não precisa ser chamativo, nem amplamente conhecido para ser de grande valor. Deixe-me compartilhar a experiência de aprendizado de uma mulher com a qual me identifiquei. Tarde da noite, depois de passar um longo dia trabalhando arduamente, apaguei a luz e me preparei para deitar. Antes de trancar a porta da frente, abri-a por um momento para respirar fundo o ar fresco da noite. A lua estava prateada sobre as árvores, mas a noite estava cálida e escura. Respirei fundo. Uma doce fragrância encheu-me o peito e olhei à minha volta maravilhada. Ao lado da porta, uma planta que anteriormente escapara à minha atenção, um arbusto bem mirrado, deixara crescer um caule alto e branco coberto de flores. Durante o dia, o caule parecia um espigão verde que precisava ser podado, mas ali à noite, seus brotos verdes se abriram e flores brancas enchiam a escuridão com uma fragrância tão doce que parecia um bálsamo.
A planta era de gengibre, que floresce à noite. Apenas nas horas mais escuras durante o dia, dificilmente atrairia o olhar. Como o gengibre que floresce à noite, podemos florescer em lugares improváveis. Tenham certeza de que seus esforços estão fazendo a diferença, que são bons o suficiente. Essas ideias que compartilhamos e outras que vocês terão podem ajudá-las agora ou no futuro. Então, reúnam sua coragem, seu testemunho e unam-se umas às outras. Conectem-se com suas irmãs e irmãos. Isso vai nos lembrar de quem somos, vai nos fortalecer e nos levar a um lugar em que sentiremos mais paz. Presto meu testemunho inabalável de que, ao nos voltarmos para o Senhor em nossas circunstâncias difíceis e procurarmos saber o que Ele deseja que façamos por meio do Espírito Santo, Ele nos enviará a outras pessoas e enviará outras pessoas a nós. Tal como o apóstolo Paulo aconselhou aos filipenses, por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. E a promessa é de que, se fizerem isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e vossos pensamentos em Cristo Jesus. E depois Paulo nos diz no que devemos nos concentrar para ter a paz que buscamos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro e amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É compreensível que as pessoas estejam agora física, economicamente e emocionalmente estressadas. No entanto, vocês têm uma vantagem. Graças a seu conhecimento e testemunho do Evangelho, sua força espiritual pode ajudá-las não apenas a lidar, mas também a ser resilientes diante desses desafios. De certa forma, essas circunstâncias são uma bênção porque estão nos forçando a priorizar, simplificar, a ter sincera intenção e ser criativas. É uma dádiva e estamos prontas para recebê-la. Por fim, não podemos dizer todas as coisas que deveríamos ou poderíamos fazer para tornar este momento melhor. Mas nos foi prometido pelo poder do Espírito Santo que podemos saber a verdade de todas as coisas. Outra escritura tranquilizadora e é uma das minhas favoritas que está gravado em nossos corações, é que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Há alguns meses, minha presidência teve o privilégio de se reunir com a primeira presidência em uma conversa informal. Eles estavam interessados em saber o que pensávamos e sentíamos a respeito de vocês, irmãs, e dos desafios que achávamos que mais afetavam sua felicidade e progresso. Ao término de nossa conversa, perguntamos ao presidente Nelson que mensagem ele gostaria que compartilhássemos. E ele disse, como sempre faz, diga a elas que as amo, que agradecemos a elas e que precisamos delas. Nós também as amamos. Oramos por vocês e temos toda a confiança de que são capazes de realizar grandes coisas, com simplicidade e à maneira do Senhor, concentrando-se no que é eternamente importante e buscando revelação por meio do Espírito Santo. Vocês realizarão coisas surpreendentes. Sabemos que, quando seguimos o exemplo de nosso Salvador e colocamos seus ensinamentos em prática, somos abençoadas. Sabemos que o nosso Pai Celestial ama cada um de seus filhos, que estamos em suas mãos e que Jesus Cristo nos capacitará através dos convênios para atender a todas as demandas que a vida exige de nós, com fé e sucesso. Que sintam todas vocês o amor de nosso Pai Celestial nos próximos dias, semanas, meses e anos. Ele sempre estará ao nosso lado. Em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.